Gente, então, Garibaldi, Histórias da Nossa História, é um livro que daqui a pouquinho chega aqui para vocês verem, que foi construído, foi feito ao longo de 3 anos. Eu levei 3 anos e primeiro vou me apresentar. Sou jornalista, escritora, mestre em Ciências da Comunicação, pós-graduada em Comunicação Organizacional. O que é isso? É a comunicação para dentro das empresas. Então, muitas empresas têm conhecimentos, querem se comunicar com o mundo. Como é que a gente faz isso? Tem todo um estudo por trás. E aí, estudei bastante para poder me comunicar com vocês, com os pais de vocês, com os avós, também com a comunicação empresarial e mais de 15 anos de experiência na área. Troquei um terreno em Garibaldi, fim de mundo, por esse Fusca aqui. Alto negócio. Gente, esse é um vídeo que está circulando pelas redes sociais, não sei se vocês viram, mas faz uma piada com o tempo que o terreno não valia nada. Terras não tinham valor nenhum e muitas vezes era tão abundante, as pessoas tinham tantos terrenos e elas pensavam, nossa, isso aqui nunca vai acabar, isso aqui é um estorvo, não vale nada, só tem planta em cima. E aí era muito tranquilo trocar um Fusca por um terreno. Quanto vale um Fusca, quanto vale um terreno hoje em Garibaldi? Então isso acontecia demais. E eu sei de histórias, por exemplo, anos atrás, eu estou há 15 anos entrevistando idosos, né? E essas pessoas me contaram tantas histórias. Teve um que me contou que o seu vô trocou um terreno por um radinho de pilha. Vocês têm alguma história parecida? Nunca ouviram falar de alguém que trocou um terreno num jogo, perdeu tudo? Um conhecido meu postou a casa no jogo de bicho. E aí? Perdeu a casa. Perdeu a casa. Alguém mais? Meu bisavô perdeu todos os terrenos apostando. A ferroviária inteira era dele. Olha, parece absurdo, né? Mas acontecia, gente. O terreno era uma coisa assim, não vale nada. E o que acontece? Quando os imigrantes chegaram aqui em Garibaldi, eles receberam muitas faixas de terra. Então, uma única família, com a promessa que se fosse casar e ter filhos, tinha que ter essa questão. Eles iam ganhar uma colônia, né? Ou meia colônia, dependia de quanto ele estava disposto a trabalhar para pagar. Aqui era a colônia Conde D, o primeiro nome de Garibaldi. Aqui a colônia Dona Isabel Bento Gonçalves. Alfredo Chaves, que é a região de Guaporé, Mussum, por ali. E aqui Caxias do Sul. Parece talvez pouco olhando aqui, mas imagina que isso aqui é todo o território de Garibaldi, dividindo em muitos lotes e cada pessoa ganhava isso. Então, era difícil... Obrigada, prof. Era difícil imaginar que isso ia um dia acabar. E hoje os terrenos estão tão caros, né? É tão difícil comprar casa própria. É muito difícil. Aluguel. As pessoas passam a vida inteira pagando aluguel. Por quê? Porque hoje a gente sabe o valor de um terreno. E essas pessoas, então, recebiam as ferramentas, os grãos e trabalhavam muito para poder plantar e comer, porque era assim que conseguia o sustento. Vocês fazem ideia de onde pode ter sido feita essa foto? No centro? No centro. Alguém mais? Pois é, né? É tão difícil imaginar, a gente olha assim, deve ser um interiorzão de Garibaldi. Então, isso aqui é ali na região da Alfândega. Alguém mora por aí? Alfândega, vários, né? Aqui pertinho. Então, gente, a Alfândega, aqui não se tem ideia se foi para o lado da igreja ou para o outro lado, porque tem uma escola ali na frente, né? Se foi para aquele lado ou para o lado da igreja. Mas se sabe que essa é uma das primeiras fotografias do município, porque os empregados do governo imperial na época, passavam por aqui, faziam relatórios de como estava sendo o desenvolvimento da colônia. E aí depois mandavam isso para o governo para mostrar como é que estava sendo. Então, uma das primeiras fotos já tinha uns barraquinhos ali, uma casa um pouquinho melhor, e aqui um homem olhando para o fotógrafo, um imigrante. Interessante, né? Como tudo muda. Em pouco tempo.
150 anos de imigração esse ano. Vocês já ouviram falar do Cirilo Zamboni? Poucas pessoas ouviram falar sobre ele aqui em Garibaldi. Mas o Cirilo é considerado o primeiro imigrante italiano. Não quer dizer que é a primeira pessoa que pisou aqui, porque essa terra, antes de qualquer imigrante italiano, prussiano, que eram os primeiros que estavam aqui, existiam indígenas. Depois dos indígenas, os luso-brasileiros, que são os descendentes dos portugueses que vieram. Aí depois disso chegaram aqui prussianos, né, os poloneses, e aí chegaram os imigrantes italianos, uma grande leva. É por isso que a nossa região é considerada uma região italiana, de origem italiana, porque vieram muitos, mas também tiveram outras nacionalidades também. Então, o Cirilo e a Mariana saíram da Itália, pegaram um navio, foram até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro até Porto Alegre, de Porto Alegre, um outro vapor até Montenegro, e de Montenegro a pé até chegar em Garibaldi. Chegaram uma semana antes que os outros imigrantes. E lá eles enfrentaram diversos obstáculos até chegar e se hospedar é uma boa, mas ficaram dormindo dentro de um barracão que existia próximo ali ao Clube 31 de Outubro, ali no centro de Garibaldi. Então dormiram ali, passou um mês e chegaram outros imigrantes. O Cirilo era um homem que tinha posses, ele falava 8 línguas, ele ajudava o governo a se comunicar com outros imigrantes e ele tinha uma máquina fotográfica e fotografou o moinho dele que ficava lá na linha Vitória, aqui pertinho, né? Alguém conhece? Depois da Rota do Sol, quando a gente está na Alfândega, tem a Rota do Sol, do outro lado dessa faixa tem a linha Vitória. E lá ele construiu esse moinho. Quem tinha moinho tinha dinheiro, porque o imigrante plantava milho, trigo, ia lá, moía e depois fazia pão, a polenta. Não existia outra forma de sustento. Então, o moinho dava dinheiro. Então, eu escolhi esta casa para ser a capa do meu livro, Garibaldi, Histórias da Nossa História. Vocês conhecem essa casa? Como é que se chama? Já ouviram falar? Não? Já ouvi, eu sei que essa não é o nome direito. É o nome, né? Pois é. Se vocês falarem com os pais, os avós de vocês, eles vão contar alguma história, porque tem muitas lendas envolvidas nesse casarão. Se chama Mansão Mazzini. É um casarão muito bonito que, mesmo não estando preservado, assim como deveria, né? Ele deveria estar pintado, reformado, mas ele existe há muito tempo, está fechado só, assim, fechado uns 60, 70 anos, porque a família foi embora daqui, foi morar em Porto Alegre, e aí eles hoje têm um caseiro que mantém a casa ali limpa, corta jardim ali e tudo mais, mas ninguém está investindo dinheiro nela, então ela está fechada há muito tempo e as histórias sobre ela povoam a nossa imaginação. Tem gente que já viu fantasma, tem gente que entrou escondido, tem de tudo. E aí acontece que eu fui investigar essa história porque ninguém sabia muito bem sobre eles. E aqui nós temos a última família que morou lá dentro. Este era Heitor Mazzini. Heitor Mazzini foi prefeito de Garibaldi na década de 50 e de 60. Esta é a família dele. Uma história interessante. Na época, algumas famílias muito ricas casavam-se entre si, os parentes, para não dividir as heranças, que era tão custoso fazer dinheiro naquela época. Imagina pegar e deixar alguém casar ali com a sua filha, porque o Agostinho, vamos lá, vamos contar. Então, o Heitor, na verdade, o que aconteceu? O primeiro imigrante que chegou aqui da família foi o Agostinho Mazzini, não era o pai dele. Acontece que o Agostinho era um pedreiro muito talentoso, fez a igreja de Garibaldi, ele acabou sendo considerado um engenheiro por mérito, de tanto que ele sabia. Então ele construiu a igreja de Garibaldi, as pontes de toda a região, aquela ponte que caiu com a enchente lá em Nova Roma do Sul, que ficou famosa, foi ele que construiu. E ele ficou muito rico e construiu esse casarão.
ele só teve uma filha. E para não dividir essa herança, ele mandou vir da Itália o sobrinho dele, o Heitor. E o Heitor chegou aqui, casou com a filha e também seguiu os preceitos ali da engenharia e fez mais dinheiro ainda. Então, uma família muito abastada na época. Eles tinham coisas incríveis dentro de casa, por exemplo, máquina de gelo. Isso era muito raro, ter gelo na época, né? As pessoas conservavam a carne dentro da banha. E a Terezinha, que estava na foto anterior, hoje tem 95 anos e esteve no lançamento do meu livro no ano passado. Olha só a transformação, né? O tempo passa e tudo muda. E o Heitor, aquele que estava na foto ali, ele foi contratado, então, pelo Toniasi, que na época era um alfaiate aqui no centro de Garibaldi. Você sabe onde é a Così Gelato? Ali na Buarque tem um casarão muito bonito que tem uma sorveteria. Isso, uma sorveteria. E ali, esta casa foi encomendada. O Heitor, ele foi contratado para ir para a Itália, fotografar essa casa. Opa! Acho que eu encostei. Pronto, já voltou. Pronto. Ele foi contratado para ir para a Itália, ver essa casa, voltar para cá e construir algo parecido. Então, ficou bem diferente, na minha opinião. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. É um casarão que tem perto da Praça das Rosas ali. Quando vocês passarem, reparem. Ela é original até hoje. Ele foi para lá, olha só, isso aí no início do século XX, ele chegou com uma motocicleta, era um grande evento quando alguém podia voltar. Que estranho. Agora não, é que se só encostar, ele tem mau contato. Ah, tem mau contato, tá. Mas ele volta, logo Sim. ele volta. Era um grande evento quando alguém saía, voltava do Brasil, assim, e ia para a Itália e dizer como tinha acontecido a imigração, se alguém estava vivo, os parentes não tinham mais contato. E fizeram uma festa quando ele chegou lá, a foto mais aproximada. Olha que bonita essa foto. Uma moto na época. E aqui os parentes do Toniasi. E esse Toniasi que contratou o Heitor, ele era um homem muito estudado e quando ele teve que deixar a Itália, ele deixou a Itália porque ele estava passando fome. Ele tinha tido seus momentos de glória e tal, mas a guerra tirou o dinheiro de todo mundo. As constantes guerras na Itália. E aí, para vir para cá, ele deixou a terra dele com grande comoção, ele não queria, e ele fez um diário de bordo. E aí, olhando os registros históricos do acervo aqui de Garibaldi, encontrei numa caixa esse diário original. E lá ele conta detalhes, muitos detalhes sobre a passagem dele, até chegar no Rio de Janeiro. É muito bonito. Eu coloquei na íntegra neste livro. E um trecho que me chama a atenção: assoavam o nariz com as mãos bem aos nossos pés quando estávamos a comer, sem perceber-se da imprudência, estavam cheios de piolhos, como galinhas. Coçavam-se em suas mulheres e estas ficavam a matar os piolhos na presença de todos. E esse trabalho era feito sem a mínima vergonha, como se estivessem fazendo bordado. Ele está falando isso dos napolitanos, porque tinham muitas etnias ali dentro de italianos, né, de regiões diferentes. E aí ele era da região lá do Trento, e os napolitanos, então, tinham esse costume, eles eram um pouco mais sujos, e isso escandalizou ele. E essa falta de higiene que causou muitas epidemias dentro dos barcos da imigração. Muitas pessoas morriam por pestes, por epidemias, e eram jogadas ao mar. Se vocês falarem com pessoas de antigamente, vão contar para vocês alguém que perdeu parentes. Até os filmes antigos falam sobre isso. Vocês conhecem esse lugar aqui? Sim. Onde fica? Na Matriz. Na Matriz. Tem algo diferente, algum prédio ali que vocês estão vendo que não existe mais? Sim. Né? Esse casarão aqui não existe mais. Ele se chamava Clube Borges de Medeiros. E esse clube, ele foi criado pela maçonaria de Garibaldi na época. Era muito forte, a maçonaria e a Igreja Católica brigavam demais no início, pelo poder. E aí, em 1923,
olhando os jornais antigos da imigração lá dos padres. Os padres tinham um jornal chamado Estafeta. E aí eles registraram que em 1923 estava acontecendo uma revolução entre chimangos e maragatos. E os maragatos chegaram na cidade, entraram dentro a cavalo, atiraram por tudo que é lado, não mataram ninguém, só assustaram. Pegaram um quadro do Borges de Medeiros, amarraram no rabo do cavalo e circularam pela cidade para assustar a população. Então, um fato interessante. E quando eu lancei o livro, eu recebi dias depois uma mensagem desse gurizinho, que está vivo até hoje, com mais de 90 anos, se chama Enzo Checon. E ele ficou muito emocionado, me mandou fotos dele. Olha, é muito interessante as coisas, como elas acontecem depois. Então, aqui tem uma foto, gente, uma sobre a outra. Tem uma montagem para que a gente pense, estamos passando por aqui, mas o cenário fica. E se o cenário fica, nós fazemos parte da história e precisamos preservar essa história. É importante que a gente preserve esses casarões antigos, preserve a nossa memória, escute nossos avós, nossos pais, para entender mais sobre nós mesmos, para saber de onde a gente veio, para onde. E quando a gente sabe de onde a gente veio, é mais fácil a gente planejar o nosso futuro também, né? Ou fazer tudo diferente, se os nossos pais e avós não tiveram oportunidades. Aqui sou eu e minha mãe, na Ermida, em 1987, e aqui atrás, 2022. O chafariz, o mesmo. Veja que o pinheiro cresceu, coisas mudaram ali e as pessoas vão envelhecendo naturalmente, vão embora. Daqui a uns anos não estarei mais aqui, espero que o chafariz continue. Vocês fazem ideia do que é memória oral? Uma memória falada que fala. Exatamente. Exatamente, isso é memória oral. Mas não basta a gente ouvir, a gente precisa registrar isso. Então, hoje, todo celular tem um gravador. A gente pode pedir, vó, me conta uma história do passado. Aí, registra e guarda. Pai. E um dia isso vai ser útil para a gente lembrar da nossa história. Eu fiz isso com muitos entrevistados. Pedia, por favor, você me autoriza a gravar nossa conversa? As pessoas autorizaram. Então, depois disso, eu ouvia, escrevia e transformei isso nas histórias desse livro. Personagem. E se encantou por aquela personagem e transferiu toda a família Zamboni para a primeira classe. Isso que eu estava te contando. Uhum. Esse nasceu o segundo filho do Zamboni. Então, estive com essa descendente do primeiro imigrante, ela mora ali na frente, próxima à igreja matriz. Ela tem muitos registros, ela me contou a história dela, gravei isso. Um exemplo de como a gente pode ir descobrindo sobre a história. Pega as pontas, como é que é? Aqui, ó. As pontas. Faz um triângulo. Ele tem que ficar um buraquinho aberto para ele não ficar duro. Para cozinhar, ele cozinha mais fácil, né? Tá. Sim, porque se tu enrola ele que a massa, mas a massa é fina, né? Bem fininha, ó. Entendi. Faz um triângulozinho. Aqui. E fecha. Fecha. Que é o chapeuzinho, o capelete. E tem que se faz, tem gente que faz assim, ó. Assim. Bom, agora vocês aprenderam a fazer capelete. Vocês podem fazer em casa. Memória oral também é isso, é conversar com os mais velhos e dizer, me ensina a fazer uma receita. Como é que se joga aquele jogo lá? Sabe aquele jogo estranho que faz assim os dedos? Eu não... nossa, eu acho isso tão complexo, na minha cabeça eu não consigo entender, mas é um jogo que a gente precisa preservar, porque os imigrantes que vieram para cá trouxeram isso, faziam isso e faz parte da nossa história. Então, essa é a Dona Pina, ela é uma cozinheira que está há 60 anos no Hotel Casa Curta e me contou toda essa história, conhece muitos famosos, faz as receitas ainda à mão.
Este é Dona Adelina Zopaz, filha de um dos primeiros fotógrafos aqui da região. Então, aquela foto feita lá da família Mazzini, foi o pai dela que fez. O avô dela fundou a primeira fábrica de gaitas da região. Questa calliera, questa qua, l'ho comprata dall'Italia, perché la mia nonna, mamma del mio papà, Leopoldina Piccinini, Marasca, la mia contee che si occupava Afonso Piccinini, aveva portato, lui era immigrante, aveva portato dall'Italia la calliera di Ramo Cobre. E diceva che dopo quando che si è sposata, e se l'ha arrangiata perché lui era un Ferrari, e se l'ha arrangiata perché disse che era la calliera di ghisa e di ferro, ma non c'era polenta buona come il ramo. E mi sono giovane, non mi ha mai visto sta calliera come quella. Quando sono andato da Italia l'ho vista, ma non la compro e me la porto a casa, a ricordo del mio bisnonno. Este é o Marasca, alguém conhece? Marasca é um artista garibaldense, um dos primeiros artistas. Quando ele começou, ninguém se interessava por isso. E aí o imigrante, na verdade, o visitante vinha para cá e queria entender sobre a nossa cultura. Aí a prefeitura, na época, convenceu ele a se vestir de italiano, falar italiano e cantar. Então, ele quase entrou para o Guinness Book de tanto que cantou La Bella Polenta. Conhece essa música? Ele ficou mais de 30 anos cantando La Bella Polenta dentro da Maria Fumaça, quase entrou para o Guinness Book. Não conseguiu comprovar. Dá para acreditar? Então, é um artista interessante. Ele fala italiano, que é uma língua hoje oficial. E quando os italianos vieram para cá, os imigrantes vieram de várias partes, eles falaram vários dialetos. Dialetos que cada parte da Itália tinha um dialeto diferente. E quando vieram para cá, esses dialetos se uniram no italiano. Era um denominador comum. E hoje é uma língua. Olha que interessante. E o Marasca fala italiano. E como nasce um livro, né, gente? Então, para fazer um livro, requer alguns passos. A Prefeitura de Garibaldi recentemente lançou um edital, parece que vai ser uma lei, que vai ter todos os anos, que vai ter uma verba para quem quiser criar livros. Então, fica aqui uma dica, tem pessoas na idade de vocês, tem adolescentes que já estão escrevendo, tenho certeza que muitos aqui gostam de escrever. O que é verba? Verba é dinheiro. Dinheiro público que vai... Isso, é dinheiro público que é colocado à disposição para fazer algo. Então, tem verba para educação, para saúde, para infraestrutura, para fazer estradas. E vai ter dinheiro para fazer livros. Então, basta apresentar uma ideia, fazer uma pesquisa. No caso do meu livro, é um livro histórico, então requer muita pesquisa. Mas se é um livro de história, de romance, de mistério, de ação, de aventura, basta a imaginação de vocês e escrever corretamente. Então, aqui precisou uma ideia inicial, uma pesquisa que levou 3 anos, entrevistas, escrita, que também é bem complexo, porque tem dias que tu está disposto a escrever, tu hoje eu tive uma ideia incrível, aí tu senta e tu rende horas. No dia seguinte tu olha para o computador e não vai. Aí tu tem que esperar, passar. A imaginação, a criatividade é algo que não é uma linha de produção como trabalhar numa fábrica. A imaginação é diferente de trabalhar com ela, requer um pouquinho mais de calma. Aí depois tem a revisão, depois que o próprio autor lê 3 vezes, por exemplo, todo esse livro, chega uma hora que tu não enxerga mais os erros. Fica automático, tu lê aquilo, tu já memorizou tudo. Aí tu passa para uma outra pessoa que aí ela vai enxergar aquilo que tu não enxerga mais. A diagramação, que é a parte... Estou cuidando a hora aqui, acho que faltam uns 10 minutos. A diagramação é quando a gente pega o texto e coloca dentro do livro de uma forma harmônica, que fique interessante para ler. Eu me preocupei em fazer um livro que pessoas que tivessem 10 anos, 15 anos, 40, 60, 80, gostassem, todo mundo. Então, usei muita foto, porque nós estamos numa era que a gente abre TikTok, a gente abre Instagram, é muito estímulo visual, é muito dinamismo, e a gente precisa que os livros também sejam interessantes.
Alguns livros são feitos para a gente simplesmente imaginar, aquele livro fininho de cabeceira, né? Aquele livro que tem só escrita, também é muito legal, eu gosto de ler aqueles livros. Mas o livro histórico, na minha opinião, precisa ter registro, precisa ter fotos coloridas, para que a gente goste do que está lendo. Essa foto, inclusive, eu não falei para vocês, mas é um momento em que chegou um presidente aqui em Garibaldi, na primeira FENACHAMP. Então, ali no Aeroclube, pousou um enorme avião. Né? É algo que a gente não consegue imaginar hoje, mas isso na década de 80 aconteceu, veio imprensa, tudo isso. É tão raro, né? Hoje em dia, vir um presidente para uma festa. E depois a gente vai para a impressão. Aqui tem o momento da pesquisa. Como é que funciona a impressão, né? Cada uma dessas baterias ou dessas torres aqui vai ter uma daquelas capas das 4 cores. O sol vai conferindo as cargas de para te olhar. uma lentezinha. Isso, perfeito. Gente, esse lugar é uma gráfica especializada em livros que imprime milhares de livros por ano lá em Santa Maria. Ela foi fundada por irmãos freis de uma congregação diferente de Garibaldi e eles se especializaram em livros. Então, eles fazem muitos livros e eles fizeram esse protótipo na hora para mim, assim. Eles imprimiram na hora para ver como é que ficaria, para ver se eu via algum problema na cor, né, na impressão, se escorria tinta, tudo isso. Tem um vídeo final que eu vou passar, só trocar aqui. Colocar um pendrive para vocês verem, tá? Esse vídeo... Como é que eu vejo aqui a tela? Posso... Ficou preto. Aqui. Acho que eu vou ter que botar assim ainda. Tá bem. Esse vídeo, ele é um compilado. Eu reuni trechos de entrevistas que foram feitos ao longo desses anos. E os meninos aqui da Verso Filmes, que estão gravando aqui hoje, eles editaram, fizeram esse filme bem bonito e foi apresentado no lançamento, lá em novembro. Assemblagem é um termo francês utilizado no mundo das artes e do vinho para designar o conceito de mistura. Nossa assemblagem iniciou em 1875 com a chegada dos primeiros imigrantes italianos à colônia Condé d'Eu, e que por aqui encontraram prussianos, suíço-franceses e luso-brasileiros. Foi a partir dessa fusão que nossa gente foi sendo moldada. Para chegar em Condé d'Eu, eles vinham de navio até Montenegro e de lá eles vinham de a pé. Então, como eles vieram para cá, porque esses que vieram em 1870, eles formaram assim um caminho, mas era quase tudo mato, cortaram umas árvores, coisa e tal, e até chegar em Garibaldi. Por exemplo, eu via que o meu avô falava que quando eles vieram, eles foram parar onde hoje é Santa Clara. Aí que eles vieram em 5 famílias, tinha uma criança, tinha um neném. Então, assim, tinha umas árvores muito grossas, eles meia ponta, e eles cavaram a árvore assim, uma coisa, e de noite, então, para as crianças dormir, eles botavam dentro daquela árvore, daquele buraco que tinha na árvore. Júlio Lorenzoni foi professor em Bento Gonçalves. Ele conta que quando veio de Montenegro em direção a Garibaldi pela Guarda de Macedo, que é a estrada
estrada mais antiga, que ela começa em Montenegro e vai terminar lá em lá em Lagoa Vermelha, ele disse assim, que ele chegou de Montenegro a Bento Gonçalves, ele não viu o sol, a mata intransponível. Então, a mata, para quem vem da Itália, que não tinha mais, tudo tinha sido desmatado, não tinha mais, eles vêm para cá, eles olham, eles veem a mata como um inferno, eles se apavoram com a mata. O Frei Bruno, então, estava lá. Depois, então, de Porto Alegre, foram até Montenegro, também de navio, de novo. De Montenegro, então, vieram para cá com carroça. E é longe Montenegro até aqui, né? Mas, então, chegando, gente, era 23 de dezembro de 1898. Então, diz que os imigrantes e os filhos de imigrantes se colocaram com roupa domingueira para receber as irmãs. Olha, eu fico até um pouco emocionada, porque eu fico me colocando no lugar dela, aquele cansaço, tudo, aquele povo todo desejoso de não sei o quê, de tudo, porque se colocaram à beira das picadas onde a carroça ia passar e saudavam as irmãs abanando, fazendo palmas, soltando foguetes. Depois, os registros passam, a gente, no caso, eu pesquisei lá em Bento, que aí passa para a jurisdição de Bento, né? E aí eu achei até esse registro de 1897, de gaitas, né? Então, é um registro bem antigo, assim, né? E, inclusive, a fábrica de gaitas Zopas, ela foi premiada em 1925, né? Ganhou medalha de ouro na exposição aqui em Porto Alegre por ocasião dos 50 anos da chegada dos imigrantes aqui no Brasil, né? Então até a gaita, ela consta aqui uma premiada fábrica de Luiz Zopas Garibaldi. Gente, eu não vou conseguir dar conta do tempo, então esse filme iria mais uns minutinhos, mas eu quero sortear para vocês 2 livros, tá?